Uma enorme satisfação tê-los aqui. Espero que Deus possa se manifestar de maneira poderosa no coração de vocês através da pregação da palavra. Cada um tem o seu próprio interesse, no qual Deus trouxe aqui. Espero que você coloque em seus pensamentos aquilo que você tem questionado, para que Ele possa realmente sanar as dúvidas do seu coração e fazer com que você possa cada dia mais estar perto e próximo dele, do seu Santo Espírito. Pedir que todos fechassem os olhos para que possamos orar. Às vezes nós não temos tempo de ficar em silêncio. Quando foi a última vez que você fechou seus olhos, ficou simplesmente escutando? A maioria das vezes nós estamos dispostos a falar, mas nós não estamos dispostos a ouvir. Principalmente a voz de Deus. Nós não estamos dispostos a questionar aquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos sempre querendo argumentar mais isso, mais aquilo. Por isso, eu convido todos vocês a nesse instante simplesmente contemplar o seu silêncio. Ainda que exista barulho ao seu redor, que o silêncio possa ser ensurdecedor para você. Onde o Espírito Santo te incomode naquilo que você tem feito de errado. Onde o Espírito Santo te exorte a levar uma vida diferente. Pai, nós te pedimos, nos visite o seu Santo Espírito, aquele que você já nos enviou. Nós te pedimos que Ele nos ilumine, que Ele nos convença do nosso pecado, da justiça e do juízo. Que o seu Santo Espírito possa vir em nossa mente e fazer o estrago que for necessário para que possamos ter vida. Talvez nós estejamos ainda mortos se nós temos pecados. E nós queremos, Pai, que somente você pode levantar aquele que está morto. Nós te pedimos que a sua obra seja feita. Nós te pedimos, Pai, que você sonde as mais profundas escuridões de nossos corações, de nossas almas. Muitos de nós temos chorado, muitos de nós temos clamado por socorro, Pai, e não sabemos a quem pedir. E eu estou aqui nesse momento, nessa oração, apontando Cristo como o único e suficiente Salvador. Não há salvação longe de Cristo. Não há outro Deus que possa trazer clareza a esses corações. Então eu te peço, Pai, que através desse silêncio, a sua voz grite nesses corações. Que a partir do momento que a sua palavra for pregada, esses corações queimam e eles encontrem a luz que vai iluminar todas as trevas. Nós, nesse momento, já repreendemos todos os pensamentos contrários e que são indignos, né, de estarem diante da sua presença. Nós estamos aqui nos humilhando para que você possa cada dia mais crescer em nossas vidas. Nós nos humilhamos, nós nos diminuímos para que você cresça. Nós estamos aqui, Pai, nesse ponto, o único objetivo de glorificar o seu nome.
fôlego de vida, pois sabemos que tudo vem de Ti, ó Deus. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Queremos Te louvar com todo o nosso louvor. Boa noite, graça e paz a todos e todas, amém? Nós estamos felizes de estar aqui na casa do Senhor. Retornamos com esse projeto maravilhoso. Estamos felizes por esse encontro, por cada um de vocês que veio aqui. Somos gratos por toda a vida, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a notícias às vezes que são um pouco difíceis, mas o Senhor continua nos sustentando. O Senhor continua guardando a sua vida, o Senhor continua guardando a sua casa. E a nossa vida se resume em gratidão a Deus, em gratidão a tudo que Ele tem feito. E por alguns instantes, talvez esse seja o culto que você está vindo em 2022. Eu quero convidar você a agradecer a Deus por estar aqui, a você tocar no seu coração nesse momento, fechar os seus olhos por alguns instantes e agradecer a Deus por esse encontro. Talvez você venha para cá por acaso, talvez nem era a sua programação estar aqui hoje, mas o Senhor Ele tinha um encontro com você, Ele tinha um encontro com a sua vida, e talvez você veio para cá preocupado, ansioso, ansiosa, sem saber como seria a sua semana, a sua vida. Mas Jesus Ele me disse em sua palavra: ó, vinde a mim vocês que estão fracos e sobrecarregados, porque eu, o Senhor, vos aliviarei. Pai, nossa oração é que cada coração que está aqui, cada vida, cada família, cada pai, cada mãe, cada irmão, cada irmã seja alcançado por Ti. Todas as barreiras e todas as preocupações sejam conquistadas agora, quebradas em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Obrigado por esse encontro, obrigado, Pai, por esse retorno. E mesmo em meio a todas as notícias, o Senhor continua sendo Deus. Mesmo em meio a tantas notícias difíceis,
Tu és Jesus. Tu és o carpinteiro. Tu és o Pai. Tu és a estrela da manhã. E é por ti que nós estamos aqui nesse encontro, nessa terça-feira, Pai. Entendemos que Tu és o pão da vida. Tu és a luz em meio ao caos, a paz em meio à escuridão. Somente o Senhor. Não são as drogas, não é a maconha, não é a balada, não são os amigos, não é a loucura dessa terra, porque tudo isso vai passar. A vida é assim, tudo isso vai passar. Mas essa palavra é eterna. Tudo vai passar. Mas essa noite Ele vem me oferecer, e Ele vem te oferecer vida eterna. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Esconda-me em Ele, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Declara essa oração aí, declara. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Jesus, esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Seja tocado, seja alcançado onde você está aqui. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. E uma só voz, declara: como eu amo o Seu nome. Cante, igreja. É com a sua voz. Como eu amo o Seu nome. Jesus, meu Deus, Ele está aqui. Como eu amo o Seu nome. Diz o nome mais lindo. Como eu amo o Seu nome.
vez. Quando todo mundo achava que ele ia morrer, ele ficaria na caverna, no terceiro dia ele falou: ei, eu sou o Deus vivo, eu sou o pão da vida, eu estou aqui com vocês. Como eu amo o seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Somente cante. Como eu amo o seu nome. Declare. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Jesus Cristo. Mais uma vez, declare. Como eu amo o seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Se você pode. Qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, seja batizado, seja cheio. Qual é o som? E eu desci ao som. Se você quer essa mensagem, aplauda aí o mais alto que você puder. Não sei se você conhece, mas existe um cara chamado Paulo. Paulo foi um dos maiores evangelistas da palavra de Deus. E a maioria das cartas que Paulo escreveu estão dentro da prisão. Por que pareça, Paulo estava dentro de uma prisão. Se você for ver na história, as prisões de Roma era algo muito horrível para a pessoa que estava lá dentro. Um sofrimento muito grande. E mesmo assim, ele recebeu cartas, Paulo recebeu cartas para várias igrejas. Uma das frases do texto mais conhecido chama assim: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo escreveu isso preso. Paulo não escreveu isso dentro de um ar-condicionado, dentro de um shopping, dentro da sua casa, não. Paulo escreveu isso preso por causa do Evangelho de Cristo. Eu quero convidar vocês a, nesse mês de ano, você desesperar a sua vida. Talvez hoje você está vivendo algo na sua zona de conforto e tudo bem por isso. Mas talvez agora você pode olhar para frente e mudar a sua vida, mudar a forma que você está vivendo e realmente você se render, e realmente você se entregar. Como disse Paulo, escreveu cartas para Filipenses, de uma das igrejas, preso, sofrendo, talvez torturado, dizendo: não sei mais. Existe um propósito maior. Estamos aqui por uma pandemia, uma terça-feira falando: Jesus salva.
demoramos um tempo para voltar, porque nós estávamos realmente organizando algumas coisas e pelas ponderações que nós estamos vivendo na sociedade. Nós temos visto aí pela sociedade atrocidades, tanto pela pandemia quanto o assassinato do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. E nós não queremos ser pessoas que vão professar uma fé de mentira. Nós estamos aqui colocando nossa cara a tapa, principalmente por nós não termos um cargo eclesiástico, mas nós somos homens de Deus, sujeitos a repreensões, sujeitos à palavra de Deus. Nós entendemos, nesse período que nós estamos ausentes, que algumas coisas precisariam ser diferentes. Nós não estamos aqui para formar pessoas frágeis, pessoas que não vão viver o Evangelho. Nós preferimos ter 20 pessoas aqui que realmente vivem o Evangelho, que milhares de pessoas aqui dentro, que lá fora deturpam a palavra de Deus. Porque a melhor maneira de pregar o Evangelho é você mostrando diariamente que você não se viu. Tenha certeza que eu e o Coutinho nos esforçamos diariamente. Contamos com a força que vem de Deus para nos santificar, para nos corrigir, para nos exortar. Nós temos sido corrigidos por pastores, por pessoas, servos de Deus que realmente nos direcionam ao Evangelho. Por nós termos um encontro, talvez nós não adotamos tantos requisitos que as pessoas julgam como padrões, quando na verdade nós estamos cometendo um grave engano. Porque a partir do momento que a Bíblia é aberta, a palavra é pregada, nós temos que pregar aquilo que está escrito e viver aquilo que está escrito. Nós não estamos aqui para criar uma nova verdade, essa verdade é suficiente. Nós não viemos trazer uma nova revelação, nós viemos simplesmente pregar o Evangelho. Por isso que nós abdicamos de algumas coisas nas nossas vidas, nós temos que tomar atitudes diferentes nas nossas vidas, e uma delas foi realmente nos sujeitarmos àquilo que Deus quer fazer. Quem faz é Deus. Nós não teríamos capacidade de chamar pessoas, de trazer pessoas. Vocês aparentemente foram atraídos por pessoas, mas Deus usa pessoas. Não esperasse que Ele mandasse novamente um anjo do céu visitando você em casa, porque a revelação dele já foi dada. Agora nós temos que simplesmente subir no telhado e procurar a palavra. É o que nós temos feito. E acima de pregar a palavra, nós temos tentado viver a palavra. Eu digo tentado porque nós somos homens falhos e pecadores. Nós não estamos num lugar diferente dos seus. Talvez nós estejamos, porque enquanto nós estamos aqui à frente, nós somos apontados por pessoas que talvez cometam muitas atrocidades, mas o mínimo de iniquidade na nossa vida já é o suficiente para que vocês orem com desconfiança daqueles que estão aqui. Tudo que acontece aqui surgiu há muito tempo lá atrás, comigo e com a minha esposa. Ela está por aí. Ela estava de amarelo, eu não vi amarelo, mas ela subiu. Começou lá atrás. A história não começou pela nossa vontade, começou pela vontade soberana de Deus, primeiro pelo nosso entendimento. Nós não conseguimos compreender o que fez nós chegarmos aqui, se não fosse através das Escrituras, onde nosso intelecto, nossa inteligência está ligada aos pés de Deus. Deus transformou as nossas vidas e tem nos capacitado para que, através das nossas vidas, outras vidas pudessem também viver aquilo que Ele fez em nossas vidas. Uma vida transformada, uma vida regenerada, uma vida de abandono do eu, daquilo que nós construímos. É um processo de desconstrução diária. Começou lá atrás, eu digo, porque eu vim de um ateísmo, eu vim de um lugar onde eu era o próprio Deus, eu criava minhas próprias regras, mas Deus me humilhou, me mostrou quem é que manda, me mostrou a verdade soberana dele através das palavras. E ele utilizou uma mulher para me levar, não para me mostrar o caminho, mas por eu ver as qualidades que ela tinha como esposa, foram mais do que
desde aquele dia, minha vida tem sido transformada. Meus pecados são jogados na minha cara diariamente, as consequências dos meus pecados. A humilhação de saber quem eu sou é mais do que suficiente para que eu reconheça que se não fosse esse Deus, hoje talvez eu nem estaria aqui, vivo, uma família, com filhos, uma família firmada em Cristo, uma mulher que é uma serva de Deus, uma mulher que me apoia nas minhas dificuldades, que me auxilia, que segue aquilo que está escrito, que temos crescido em graça e conhecimento diariamente. Nós temos vivido diversas situações em quais o nome de Deus é glorificado diariamente. Não se trata de momentos agradáveis, mas cada um desses momentos é para que o nome de Deus seja glorificado. E desde o começo tem sido uma transformação. Nós começamos a célula lá atrás e era um rapaz que estava com a gente, que cuidava, não pôde cuidar, e era a minha academia, um espaço pequeno, mas que muitos amigos iam, amigos que eu conheci do Rogério, a palavra era pregada. Ele teve que se ausentar, ele era pastor, ele é pastor Leandro, um abraço, tudo que você fez hoje tem sido seguido. Ele teve que sair, eu fiquei com a incumbência de carregar a palavra, de levar a palavra. Você fala, mas você sentia vontade? Você me sentia coagido, você não tem como uma mensagem que me salvou contar que ela pode salvar você. E nós seguimos firmes, com a minha mulher nos guiando, me apoiando. Mantivemos a academia durante um tempo, ano passado nós fechamos, mas nesse meio tempo apareceu o último, do qual nós regressamos à célula porque nós paramos devido à gravidez, e daí a gente começou a olhar, não, deixa pra lá. Só que Deus chamou o Rude também, fez uma mudança gigantesca na vida dele e vem fazendo, porque é genuíno mesmo. Deus não fez algo estático, Ele vai continuar fazendo diariamente. Nós começamos a célula na academia, estavam indo muitas pessoas, dentro de um octógono de luta, nós travávamos as mais duras batalhas. Vivemos momentos ali no qual, na hora que as pessoas saíram, eu ia limpar o tatame e tinha um pedaço de maconha no chão. Pedaço, não sei nem assim como que fala, né? Mas era um pedaço de maconha, era isso. E milhares de testemunhos de pessoas que chegaram até ali destruídas e realmente Deus fez algo novo na vida delas. Nós não somos nada, nós somos simplesmente não diferentes do que a pula de balão. Ele usa quem ele quer, da maneira como ele quer. Mas nós temos assumido a responsabilidade que nos foi incluída. Minha família tem assumido essa responsabilidade. Obrigado. Porque não é um fardo só meu, é um fardo da minha esposa. Eu digo um fardo porque aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Nós somos cobrados diariamente por isso. Nós temos vivido momentos em quais nós nos questionamos acerca disso. Mas nós entendemos que a nossa única razão de estarmos vivos é por causa disso, por causa do Evangelho. Vocês estão vivos também por causa do Evangelho, pois todos foram chamados para viver e pregar o Evangelho. Todos não nos podemos fixar, mas todos aqueles que querem a crer. Se você crer, já chegou o momento de você pregar o Evangelho e viver o Evangelho genuíno. Quando nós chegamos aqui, nós começamos a notar um pouquinho de diferença com as outras dimensões, as cobranças, porque não era mais dentro de uma academia. Começaram a ver pessoas de outras igrejas, pastores de outras igrejas, de outras denominações, para observarem o que realmente nós estávamos falando. E acima do que nós estávamos falando, as pessoas estavam observando o que nós estávamos vivendo. Não só a gente, mas todos que nos servem. O Bruno, pastor da Moldura, que tem nos dado todo o suporte, a igreja do qual nós somos membros, também responde por isso, pelo que nós fazemos aqui. Nós temos a responsabilidade de dar o Evangelho
O Evangelho, vocês vão viver ele diariamente, a cada segundo das suas vidas, seja no lugar que vocês estiverem, vocês vão viver o Evangelho de maneira plena e genuína. Nós estamos aqui hoje para falar que é um novo tempo, um tempo de realmente estarmos sedientados no lugar que nós estamos, de firmarmos a nossa consciência de que não tem para onde a gente ir, a não ser aos pés da cruz e proclamar o Evangelho que nos foi entregue de maneira gratuita, que tudo que nós temos não é nosso. Eu agradeço a Deus por cada um de vocês aqui. Vocês não imaginam os testemunhos de vocês edificaram as nossas vidas até esse momento. Vocês são os combustíveis que Deus nos envia para falar: tenha força, porque não é simples, não é fácil a gente se expor. Nós já temos a nossa vida exposta até demais. E quando nós assumimos o compromisso de sermos cristãos, nós é um delegado americano. Quando nós assumimos esse. Não, você não atende, vai que ajuda a moto, né? Mas como eu ia dizendo, nós assumimos esse compromisso e nós temos consciência que cada dia mais nós teremos que andar de maneira correta. Hoje o Yuri está aqui, ele disse que não vai falar, porque ele já se posicionou frente ao Evangelho. Em breve será casado, em breve será, conforme a Bíblia nos orienta. Ele já assumiu o erro, já assumiu o entendimento diverso daquilo que deveria ser. Nossa vida é isso, é a gente se humilhar perante homens, mas realmente o nome de Deus ser glorificado. Eu parabenizo você pela sua coragem, pela sua ousadia, porque não é fácil viver o que ele vive. Queria ver se vocês tivessem a oportunidade de ser humildes da vida onde vocês estariam. É muito fácil falar, é muito fácil imaginar, mas é difícil viver. E o que nós temos feito é simplesmente pedir iluminação ao Espírito Santo para que a gente realmente possa viver a palavra dele de dia e de noite. Eu pedi para minha mulher ficar em pé, porque se eu estou em pé por causa dela, eu te agradeço. Nossa família é sustentada por Deus, não digo só financeiramente, mas em todas as áreas das nossas vidas. Eu creio que a família do Luiz também assim será, a família que ele vai construir, que na verdade já foi construída no céu, antes mesmo da gente nascer. Todos os dias nossos já estavam previamente definidos por Deus, e Ele sabe o que nós temos vivido. E eu creio que o nome de Deus será glorificado, não somente através de nossas vidas, mas daquelas pessoas que decidiram estar aqui nesse ponto, porque a maioria das pessoas não estão aqui pela primeira vez. Se vocês chegarem até aqui, é porque vocês enxergaram o agir de Deus nesse lugar, e Deus chegou. Então a gente, na verdade, está te convidando para realmente viver o verdadeiro Evangelho, e não mais viver uma máscara, uma mentira, que a gente possa juntos glorificar o nome de Deus, pois sozinho nós não somos nada. A minha mulher está aqui simbolizando a minha família, espero que simbolize outras famílias que também estão formadas em Cristo, que foram regenerados através da pregação da palavra nesse lugar. E eu amo a vida de cada um de vocês, e eu tirei esse tempo inicial para realmente falar que é um novo tempo. Se preparem, porque se antes era confronto, agora o confronto vai ficar real lá fora. Amém, obrigado. Abram suas Bíblias. Mas o cara mais chorando. Eu fui para o Espírito Santo, cidade, tá? Se você não vai arrebatar.
geração que não estamos acostumados a manusear a Bíblia. Abriram? 1 João, depois de 2 Pedro, lá no finalzinho. Abriram? O bom é que no celular as pessoas abrem raramente abriram. Fala assim, depois de qual livro vem? Antes de qual? Está em qual lugar? Eu sempre abro na versão NVT. Uma dica boa que eu dou para vocês: se habituem a ler uma versão da Bíblia. Leiam ela, releiam. Às vezes nós queremos ficar mudando, nós não vamos entender o contexto. Claro que depois, para você ter mais entendimento, é válido, mas eu estou dizendo no nível que a maioria dos evangélicos vivem. O ideal é primeiro se aperfeiçoar numa palavra para conseguir criar intimidade. Eu vou ler uma parte, depois vou orar. Diz assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos nós com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida, aquele que é vida nos foi revelado e nós ouvimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, e para que tenha comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Amém. Feche seus olhos para que possamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado, pois Tu se revelaste através da Sua palavra. Nós te agradecemos por não deixar mais as nossas dúvidas ficarem impregnadas em nossa mente. A Sua palavra nos foi revelada para que possamos buscá-lo e conhecê-lo de maneira mais íntima. Nós agradecemos, Pai, por você ter nos entregue o seu Filho como sacrifício santo, para que nos resgatasse. Nós te agradecemos e te pedimos perdão, Pai, pelas nossas iniquidades. Nós te pedimos que você nos ilumine com o seu Santo Espírito, para que a sua palavra venha a penetrar esses corações, para que vidas sejam transformadas através do poder que há naquilo que foi escrito. Que os apóstolos e profetas nos deixaram através da sua revelação. Nós te agradecemos, Pai, e te pedimos, nos guie. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de 1 João é uma sequência do famoso apóstolo aquele a quem Jesus amava, como ele se definia. A carta de 1 João é uma carta no qual ele quis justamente questionar a época que ele estava vivendo, onde era uma época de muita bagunça, onde outras pessoas professavam um falso Cristo, começavam a deturpar a natureza de Cristo, não diferente daquilo que é hoje. Hoje, poucas pessoas dizem que não creem em Cristo, poucas pessoas falam realmente de maneira genuína o que é o Evangelho. Eu digo poucas porque, se for ver numa estatística, nossa religião ainda é ínfima em relação ao mundo. Por isso que eu estou aqui, porque eu não admito isso. Eu não admito que meu Senhor e Salvador esteja sendo humilhado, que esteja sendo proclamado e declarado palavras sobre Ele que não se tratam dele. Da mesma maneira que João quis exortar naquele tempo para que as pessoas tivessem conhecimento de quem era o verdadeiro Cristo, eu estou aqui. Talvez eu não tenha as formações necessárias, mas eu tenho aquilo que é mais precioso, que é uma vida transformada por Cristo. Eu tenho aquilo que Deus tem me dado, que é a capacidade de meditar nas Escrituras. Tudo que eu tenho provém dele, e a minha luta será por ele. Talvez eu tenha ficado em pé até agora porque eu não consigo ver
a bagunça que está o cenário brasileiro acerca da pregação do Evangelho. Um Evangelho falho, um Evangelho falso, onde criaram um Deus segundo as suas próprias cobiças, onde o que tem sido pregado é o ego de homens em cima do mundo. Eu estou aqui justamente para humilhar meu ego, como eu fiz há pouco tempo. Como eu não tenho nada escondido da minha vida, porque não tem nada que tenha sido feito na escuridão que não seja revelado pela luz. A mensagem de hoje é justamente para que a gente possa ser direcionado ao verdadeiro Evangelho, para que a gente conheça a palavra de Deus, para que a gente realmente não seja mais como uma ovelha sem pastor. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus. No primeiro verso diz assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Proclamamos. Observe que ele começa no plural. Por quê? Ele começa no plural porque ele não estava mais falando somente dele, ele estava falando em nome de todos os apóstolos. Naquela época já reivindicavam os cargos de apóstolos, só que apóstolos, segundo a própria Bíblia, é somente aqueles que caminharam com Cristo. Não existem outros apóstolos, ainda que algumas pessoas entendam de maneira diferente. Na origem da palavra, esses são os verdadeiros apóstolos, e eles estavam justamente exortando a igreja daquela época para que seguisse aquilo que está escrito. Quando ele diz que aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos, ele manifesta a intimidade. Não se trata de um Deus do qual eu não consigo tocar. Eles viveram ao lado daquele que foi o sacrifício santo para que hoje nós tenhamos vida. No verso 2, ele menciona: aquele que é vida nos foi revelado, e nós ouvimos agora, testemunhamos e proclamamos que ele é a vida eterna, e ele estava com o Pai e nos foi revelado. Ele já menciona acerca de Cristo, porque a Bíblia, tudo direcionado para Cristo, tudo aponta para Cristo. Qualquer parte da Bíblia que você abrir e você realmente fazer um estudo um pouco mais aprofundado, você vai verificar que a intenção é proclamar o Messias que a Bíblia divina. Hoje nós não temos novas palavras a serem acrescentadas na Bíblia. Hoje não é necessário você falar assim: nossa, eu vou lá no encontro, confronto para ouvir uma nova revelação. Não haverá uma nova revelação. A palavra já nos foi revelada, e é isso que nós precisamos entender: que aquele que haveria de vir já veio, foi morto e crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Quando diz ele estava com o Pai, nos foi revelado, menciona a primeira carta, que fala que ele era a palavra, ele era o verbo. Tudo é sobre Cristo. Se nós estamos aqui é sobre Cristo. Se nós podemos nos reunir acerca de pessoas que são eleitas, de pessoas que se levantaram, que tiveram seus corações regenerados, é por causa de Cristo. E ele estava lutando por isso. No verso 3 diz: anunciamos aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Eles mostram a unidade. A unidade. Não existe cristianismo sem corpo. Eu vou viver o Evangelho às terças-feiras, eu vou viver o Evangelho na minha casa. Não existe unidade sozinho. Por que unidade? Nós somos um, nós somos o corpo de Cristo. Eu sozinho estou distante do corpo, eu não faço parte. Eu não sinto as dores que meus amigos sentem, que meus irmãos sentem. Eu não tenho experiências a compartilhar, experiências, vivências que vão fazer com que eu possa dia a dia me firmar mais em Cristo. Será que você está hoje como uma ovelha desgarrada? Será que você encontrou um lugar que a palavra seja pregada, que faça você realmente ter um alimento sólido, que faz você encarar a realidade do mundo lá fora? Chegou o momento de você realmente se questionar da vida que você tem levado. Galego, eu amo a Cristo, mas eu odeio a igreja.
existe isso. Porque aquele que morreu e nasceu de novo vai amar a igreja de Cristo. Nós somos parte da igreja de Cristo. Ainda que de uma maneira que nós não possamos compreender ainda como será quando tudo for revelado, nós temos a nossa obrigação com a igreja. Nós temos a nossa obrigação com o corpo de Cristo. Ah, galera, mas está tudo errado. Mas beleza, o que você está fazendo de certo? Quem é você? O que você tem feito para ajudar as outras pessoas? Não se trata de você fazer para que outra pessoa veja, mas para fazer para que o nome de Deus seja glorificado. Será que ele é glorificado através da sua vida? No final do ano nós tivemos a oportunidade de ajudar uma casa de recuperação. Por quê? Porque nós nos reunimos como igreja. Nós unimos o que cada um poderia oferecer na mão de outra pessoa. A intenção é justamente essa, viver em comunhão. Em que lugar que você tem congregado? Será que você realmente tem vivido uma vida de igreja? Você quer o bônus, mas você não quer o ônus. Você quer aquilo que fala que Deus pode te oferecer, mas você não está preparado para viver o tratamento que Ele já te ofereceu. No verso 4 diz: escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Tudo que está escrito visa uma única coisa: para que possamos ter alegria. Hoje nós vivemos na era da depressão, a era onde nada me faz feliz, onde tudo parece me satisfazer, mas o vazio existencial é o que tem prevalecido. Você tem buscado a sua alegria em bebida, em festas, em ego. Não existe alegria verdadeira a não ser na comunhão com a igreja de Cristo e um coração regenerado e transformado por Cristo. Então o cristão não pode passar por esses momentos? Pode e deve, porque nesse momento que você vai ter a oportunidade de glorificar o nome de Deus. Tem uma família que tem passado diversas lutas e em outra oportunidade nós já mencionamos ela. Eles estão aí, travando as suas lutas, mas eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles não permaneceram no chão quando o inimigo tenta nos atacar. Eles estão degladiando, lutando com todas as forças. E qual é a força que ela tem? A palavra de Deus e a comunhão com a sua igreja, com o seu corpo, porque eles podem desabafar, falar suas dores. Talvez você tenha passado por dores e lutas que você não tem que falar, porque as pessoas não te compreendem, não entendem o que você está vivendo. E a partir do momento que você se reunir com o corpo de Cristo, você vai ter pessoas para desabafar, para te dar um abraço. Quando foi a última vez que você encontrou uma pessoa para dar um abraço? Porque você não pode ser assim com um amigo, você não admite mostrar suas fragilidades para o seu amigo. Você não consegue fazer isso, mas seu irmão você consegue, porque ele é seu irmão. Você fala: você, o que eu faço? Às vezes você não tem a resposta, mas você vai chorar junto com ele. Eu passei por momentos do Espírito Santo do qual eu olhei e falei assim: o que eu posso fazer por você? Eu nunca vivi nada disso, mas vem aqui, irmão, deixa eu te dar um abraço, eu vou estar com você, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não sei nem como te ajudar. Quantas pessoas já ouviram problemas de outras pessoas que falam: meu, o que eu vou falar? Mas Deus usa tudo para que a nossa vida seja firmada nele. Às vezes a pessoa que veio desabafar com o seu problema é para você ver como você é mesquinho com os seus problemas, para você ver como o que você tem reclamado não é nada perto das dores de outras pessoas. Quantas coisas é necessário que a gente renuncie para que a gente possa viver aqui em união e comunhão. Nós somos parte do povo de Cristo e nós vivemos como pessoas simples. Vocês não são simples, vocês são remidos e banhados com o sangue do Cordeiro. Vocês não têm noção ainda do que é isso, porque senão vocês não se entregariam às promiscuidades lá fora. Vocês não têm noção do sacrifício que foi feito pela sua vida. Você não tem noção do quão pecaminoso você é, porque senão você não viveria a vida que você vive. É necessário que a gente tenha um corpo. O que seria
de Cristo, e talvez você não tenha tomado ainda essa consciência. Chegou a hora de você tomar algumas decisões na sua vida. Não é simplesmente porque está começando o ano, é porque é assim que se faz. Ah, mas eu vou sofrer milhares de coisas. Vai. A vida do cristão não foi feita para ficar num pedestal onde as pessoas vão olhar e aplaudir. Os maiores cristãos que pisaram na terra foram crucificados de ponta cabeça, foram esquartejados, e nós queremos viver esse evangelho na rede social. O evangelho é sacrifício, é luta, é renúncia. Ah, Galinho, você está fazendo uma teologia agora da pobreza, da desgraça? Não. Mas em tudo que eu viver, o nome de Deus será glorificado. Ainda que me tirem tudo, o nome dele será glorificado. Será que você consegue afirmar isso na sua vida também? É fácil querer viver em comunhão na hora que está tudo bem, na hora que está tudo difícil, na hora que ninguém quer ficar do seu lado, na hora que você não tem alguém. É só Cristo que nos resta. Torça para que você tenha pessoas com caráter de Cristo ao seu lado, onde você falhar com Ele vai falar assim: eu te perdoo, vem aqui. Porque talvez você não seja essa pessoa que vai fazer isso. É necessário que nosso comportamento seja revisto. É necessário que nossas atitudes e escolhas sejam realmente transformadas. No verso 5 diz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão nenhuma. Tudo que ele proclama é justamente aquilo que ele recebeu do Pai de maneira íntima. Nele não há escuridão. No nosso Deus não há nada que toque ele que permaneça escuro. A vida que você tem levado pode ser a pior do mundo, mas a partir do momento que você se ajoelhar e se entregar a Ele, que Ele mudar seu coração, você vai ver que uma luz resplandecerá em breve. Você será alvo como uma neve. Ainda não somos pessoas no processo de santificação. Aqui não tem nenhum santo, aqui não tem ninguém que não peque. Mas eu creio que tem muitos aqui que foram realmente tocados pelo Espírito Santo e têm renunciado todos os dias aos seus desejos e às suas vontades. Eu creio que existam cristãos verdadeiros aqui que estão dispostos a se levantar e fazer a diferença lá fora. Spurgeon dizia que ele preferia ter poucos e verdadeiros do que muitos. Me dê apenas alguns homens, me dê apenas algumas mulheres que são rendidas ao pé da cruz, e nós modificaremos uma cidade. Eu creio no poder do Evangelho. Eu creio que o Evangelho pode mudar um bairro. Eu creio que o Evangelho pode mudar uma cidade, porque o Evangelho é o poder de Deus. Só que se a gente não começar do micro, nós não vamos para o macro. Se o Evangelho não tem transformado nem eu, nem minha casa, como que eu almejo tanta mudança? Eu tenho que começar pela minha casa, e é diariamente que eu faço isso. Mas eu creio, não na minha força, mas no poder que há naquele Deus que disse que nele não há escuridão. Eu creio que chegará um dia que tudo aquilo que foi feito na escuridão será revelado. Não espere esse tempo chegar, que você possa ter consciência do seu pecado e confessar que você não é nada sem Cristo, que você necessita de um lugar para viver o Evangelho. No verso 6 diz: portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Quantos aqui têm comunhão com Ele? Quantos aqui têm comunhão com Cristo? É assim, é meio? Mais ou menos? Amém. A não ser se tiver com desodorante ruim, né? Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Não tem. As pessoas falam: eu vou ler a Bíblia, eu não entendo. Se você não entende isso, você tem que fazer um curso de alfabetização de novo. E chama a gente que a gente ajuda, não tem problema, mas é muito
No verso 7 diz: mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quantos de vocês não estão vivendo em comunhão? Vocês acharam que vocês eram igreja sozinhos? A comunhão não está só em você estar na sua casa com a sua mulher. A comunhão está em você fazer parte do corpo de Cristo, em assistir os órfãos e as viúvas, em fazer algo além do seu próprio umbigo. Confesso que isso é muito difícil. Quando me chamaram para ir para o Espírito Santo, eu falei: mano, por que eu, para tanta gente? Quem sou eu para ir lá? Deixa lá, deve ter gente lá que vai falar. Não precisa um cara daqui ir para lá. Mas Deus não queria que eu fosse para lá para falar com as pessoas de lá. Ele queria que eu fosse para lá para Ele falar comigo através das pessoas de lá. Essa é a realidade. O lugar que Deus te colocou é porque Ele quer falar com você. Não fique questionando algumas coisas. Não tente compreender de maneira racional, porque o cristianismo, embora seja racional através da nossa palavra, da palavra que foi escrita, tem coisas que fogem ao nosso entendimento. Ele é Deus infinito, tentando caber na cabeça de um homem infinito, que quer entender o porquê de todas as coisas. Tem coisas que você não vai entender o porquê, mas entenda o propósito. Estou passando por luta, galera. Amém, o nome de Deus será glorificado. Mas ora por mim, você vai me curar. Quem cura é Deus. Eu posso orar por você, mas quem cura é Deus, e cria na vontade dEle. Galera, ora para eu ter um carro. Eu oro para que você trabalhe, para que você lute, e que daí você conquiste um carro. E quando você conquistar o carro, talvez você fique soberbo, achando que foi você que conquistou. Você vai esquecer que você pediu para alguém orar para que você conquistasse um carro. Você vai esquecer de glorificar o nome de Deus quando você tiver aquele carro na sua mão. É necessário que nossa vida seja realmente restaurada, transformada, que a gente possa entender o que é uma igreja. Entender que não se trata de uma placa, se trata de verdadeiras pessoas, nascidas de novo, vivendo em união, onde realmente as nossas vaidades, nossos egos são colocados de lado. Quando nós estamos sentados nessas cadeiras, ouvindo a palavra de Deus, ou até mesmo pregando, nós não somos nada. Nós somos apenas servos. Aí pode sentar o presidente, pode sentar quem quiser, mas ele é simplesmente mais um servo ouvindo a palavra de Deus. Quando nós entendemos o quão importante é vivermos em união, a nossa vida será realmente transformada. Não haverá mais sombras sobre as nossas vidas. A maioria das vezes nós estamos nos escondendo debaixo de sombras. Nós temos medo de aparecermos na luz, de nos revelarmos frágeis, de não suprirmos as expectativas que outras pessoas colocarem em nós. Eu falo que eu não sou evangélico porque a pessoa vai achar que eu sou milhares de coisas, não importa o que ela acha, o importante é o que Deus sabe a seu respeito. E o que Deus sabe a seu respeito. Essa noite é a noite de você realmente rever esses pensamentos sobre si próprio, porque Deus já apontou que você tem que revelar. Galera, eu sou adulto, eu sou isso, eu sou aquilo, perfeito. Deus vai fazer. Vai lá e peça perdão. Galera, eu tenho que pedir perdão para a pessoa que eu adulterei. Se não adulterou Deus, se adulterou a pessoa. Não estou falando isso só para homem, para mulheres. Eu menti. Desculpa, não quero mais mentir. É necessário que a gente confesse nossos pecados. E como nós confessaremos nossos pecados se nós não vivemos em comunhão? Para quem que eu vou confessar? Para Deus? É simples, né? Não. Vá, tome coragem, ousadia. Faça novo, a verdade não tem sombra. A verdade abre portas. A verdade fecha portas.
padrão, não é você que é o padrão, não é seu amigo que é o padrão. Ah, mas meu amigo bate na mulher, eu só trai. Ah, mas a outra minha amiga ali, ela fica com 10, eu fico com 1. Não, o seu padrão não são as pessoas ao seu redor, o seu padrão é Cristo. Quem é o padrão que você tem seguido? Quem são as pessoas que você tem se espelhado? Se você não vive dentro de uma igreja, se você não tem convivência com pessoas que morreram e nasceram de novo, você não vai ter em quem se espelhar. Você vai viver uma vida do qual o mundo vai te trair. Onde aquilo é legal, cara, para mim. Mas você não sabe o preço. Tem um grande homem de Deus que disse que o diabo não tinha como fazer o inferno ser atraente. Então ele fez o caminho até ele ser atraente. Qual caminho você tem percorrido? O caminho do pecado é um caminho sem volta para aqueles que não morreram nesse mundo, onde somente aquilo vai te saciar, somente aquilo vai satisfazer a sua carne. É necessário se arrepender, é necessário confessar os seus pecados, as suas tentações, os seus medos e as suas angústias. Mas para que eu vou fazer isso? Realmente, se você não tem uma vida de igreja, você não vai ter, porque você vai ter que ficar ali o dia inteiro se lamentando, se remoendo com o seu orgulho. Ainda que Deus escute o seu coração, Ele quer que você tenha um irmão para andar com você. A Bíblia fala que é melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Quem é a pessoa que está do seu lado para te ajudar a levantar? É uma pessoa manca também, que vai sair os dois todos zoados caminhando. Chega. É desse jeito que você quer levar sua vida, uma vida de pecado. Eu não preciso apontar pecado de ninguém, a Bíblia fala que é pecado. Você sabe que é pecado, porque a palavra foi gravada em nossas mentes e nossos corações. Resumindo, o pecado é tudo aquilo que já te atrai, aparenta te dar prazer, mas te leva à morte. Não tem nenhum pecado que não traga uma sensação de prazer. Ah, tem que matar. Pergunta para quem mata. Você já viu relatos de pessoas assassinas? Eles falavam que sentiam prazer nisso. Qual é o seu pecado que você tem sentido prazer em fazer isso? Deus quer que o seu prazer se repose simplesmente nele. Que vocês participem plenamente da alegria e comunhão com Ele e com o seu povo. Ah, evangélico é tudo restrito, eles não vão para lugar nenhum. Não, é porque nós encontramos nossa alegria, nós encontramos nossa felicidade. Não faz sentido eu levar um monte de gente para minha casa, ficar todo mundo muito louco, falando um monte de groselha. Não faz sentido eu me sentar na minha casa para comer e ficar falando um monte de palavrão perto dos meus filhos. Não faz sentido eu ficar todo dia ao lado de uma pessoa que
você é grosso, você é estúpido, é minha, tá? Minha caixinha. Não estou falando de ninguém não, você deve ter as suas talvez mais sabendo, mas essa é a realidade. E quando a gente olha para Cristo, a gente reconhece que nós somos tudo isso, desde que nós tenhamos nascido de novo. Cadê? Como pode um homem nascer de novo? Para o homem isso não pode, somente para Cristo. E eu sei que Cristo quer fazer com que algumas pessoas aqui nasçam de novo. Cadê? Mas eu já li a Bíblia 10 vezes, eu vivo uma vida assim, ainda assim você pode não ter nascido de novo. A Bíblia já o sabe. Mas seu irmão reconhece você como um homem de Deus. Ele enxerga esperança na sua vida ainda em meio às suas falhas. Quem é você? O que as pessoas falam de você? Quando foi a última vez que vocês confessaram seus pecados? Saber que todas as dores do passado nos levaram a lugar novo. Eu creio que nessa noite, através da pregação da palavra, esse Deus que é justo irá perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Nosso ego é inflado, onde não cabe mais nada, onde a minha arrogância, a prepotência são meus pilares, onde até mesmo minhas coisas ruins eu faço questão de mantê-las, porque eu não admito que alguém me diga olha. Eu sou assim. O único que existe, que é eu sou é Deus. Você não é nada. Você é um mero velho. Eu sou um mero velho. Nas mãos de um Deus santo e poderoso. Nós não fizemos nada para que Deus tivesse que nos retribuir. O que nós temos é graça e a misericórdia dele. Não há nada que você faça que compre o favor de Deus. Manifesta o reconhecimento do favor derramado sobre a sua vida. Será que você consegue reconhecer esse favor imerecido derramado sobre a sua vida? Será que você tem consciência de onde Deus te tirou? Eu todos os dias, quando eu paro para pensar, falo assim, não era nem para poder usufruir dos meus filhos. Por que não soltou um raio e me matou? Porque ele tinha coisas maiores para fazer na minha vida. Ele tem coisas maiores para fazer na sua vida. Mas é necessário que você siga a palavra. Não somente o homem. Eu creio que estou pregando a palavra de Deus. Da mesma maneira que eu creio que tem homens que usam essa palavra para manipular outros homens, para exercer domínio, para extrair como um vampiro até sua última gota de sangue. Esses são os verdadeiros anticristos. Por isso que eu falo, para que vocês possam conhecer a palavra de Deus, para que vocês não sejam teólogos, se forem amém, mas para que vocês saibam o que vocês estão ouvindo. Nós estamos no meio de um povo que não conhece a palavra de Deus e quer todos os benefícios de Deus. Nós queremos o melhor de Deus, mas nós não deixamos nosso melhor para Deus. Deus tem sua sobra. Você vem para cá, você fica olhando no relógio, quanto tempo falta? Você quer saber quanto tempo resta para você ir para sua casa, fazer as mesmas coisas que você sempre fez para os seus pecados de estimação?
dias. Somente através do poder da palavra de Deus que poderá haver uma nova vida. Convido vocês a fecharem seus olhos. A refletir acerca da palavra que foi pregada. Onde é necessário que você viva em comunhão, onde é necessário que você viva na luz, mas não se esqueça de, antes de entrar na luz, todas as suas marcas, feridas serão reveladas. Será que você tem consciência dos seus pecados, dos seus erros? Será que você tem consciência que existe um Deus que é capaz de perdoar, que é capaz de restaurar, que é capaz de transformar? Você se perguntou o que te trouxe até aqui? Você tem se questionado acerca da vida que você tem levado? É necessário que você, nesse momento, se depare com o seu verdadeiro eu diante da luz de Cristo e comece a confessar aquilo que você tem feito de errado, os caminhos que você tem andado e que você não gostaria de andar, crendo que Ele te sustentará, que Ele te libertará, seja dos seus vícios, seja dos seus medos, das suas inseguranças, das suas atitudes. Ele é infinitas vezes mais poderoso do que aquilo que nossa mente pode supor. Eu oro para que vocês possam ter consciência do pecado, da justiça e do juízo. O que adianta ter uma vida aqui passageira, uma vida com aparência de felicidade, mas que no final resultará em choro e ranger de Deus? Nós temos um Deus santo, nós temos um Deus justo, nós temos um Deus capaz de perdoar os mais terríveis dos pecados. Nós temos um Deus que nos convida a um relacionamento diário. Se você nessa noite compreendeu a mensagem do Evangelho, se você nessa noite quer se despir das suas máscaras, se através da pregação da palavra seu coração queimou, se você tomou consciência de que sem Deus você é nada, que você necessita de uma ajuda, que você quer caminhar com Cristo, eu pediria que você erguesse a sua mão para que nós possamos orar contigo. Se você tem consciência do seu pecado, se você ainda não confessou Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você deseja uma vida diferente, eu quero que você se levante para que a gente possa orar contigo. Vocês que levantaram as mãos, eu quero que vocês se levantem. As outras pessoas não estão olhando, você não está aqui para que homens te vejam. Você está aqui diante de Deus, se humilhando, reconhecendo a sua condição de servo, de um homem falho, que ainda que tenha frequentado a igreja, ainda que tenha conhecido a palavra, você não viveu a palavra. Eu quero que você tome consciência que a sua vida não será mais a mesma. Não porque um homem pediu para você se levantar, mas porque nesse exato momento o seu Santo Espírito está descendo sobre a sua vida. O Espírito Santo nos é entregue a partir do momento que nós temos consciência do nosso pecado, a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus de todo o nosso coração. Essas pessoas que estão em pé,
simbolizam pessoas rendidas a Cristo, pessoas que decidiram humilhar o seu ego e não mais satisfazer as suas vontades, ainda que isso custe renúncias, ainda que isso custe algo que você tenha preço. Você não vai mais sentir essa dor sozinho, porque a partir desse momento você tem um Pai. A partir desse momento você é chamado de filho amado. A partir desse momento você é revestido com o sangue do Cordeiro. O sacrifício da cruz é suficiente para que a graça de Deus nos atinja e remova todos os nossos pecados. Grave essas palavras: não há mais condenação sobre ti. Seus pecados foram remidos e banhados pelo sangue do Cordeiro. Eu gostaria muito que vocês não fizessem essa oração aqui em público simplesmente, mas que vocês chegassem em seus lares e se prostrassem, se colocassem em situação de humilhação, falando: Pai, obrigado por nessa noite você ter me resgatado. Pai, eu oro por essas pessoas que estão aqui nesse momento, que reconheceram você como seu único e suficiente Salvador. Eu pediria que cada uma das pessoas que estão levantadas confessassem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Repita que podem repetir: eu confesso as minhas iniquidades e me coloco em condição de servo. Peço, Pai, que você perdoe os meus pecados, que você possa me fortificar, me fortalecer, para que meus caminhos condizam com as suas palavras. Eu peço perdão a todas as pessoas que eu ofendi um dia. Eu peço, Pai, que você ore por nós, que você possa, Senhor, nos guiar através do seu Santo Espírito. Pai, obrigado, Senhor. Essa é a voz dos seus filhos. Antes mesmo que eles falassem, você conhece essas vozes. Você sabe quantos fios de cabelos possuem nessas cabeças. Você sabe o que eles possuem em suas vidas, Pai. Por isso que eu te clamo, Senhor, transforma essas vidas, Pai, pois eles já se declararam insuficientes diante de Ti. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Você pode acender. Já está chegando no fim desse encontro. Eu quero, de maneira bem breve, poder talvez entrar do outro lado dessa moeda. Nós ouvimos até aqui quanto o Senhor tem zelo com a sua obra e quem são aqueles que Ele chama, como nós devemos caminhar como discípulos de Jesus. Não é à toa que a palavra fala em Mateus 16, o próprio Cristo afirma no versículo 24: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. O que Jesus estabelece aqui não é uma opção para seguir a Ele. Ele estabelece uma condição para seguir. É assim que se caminha com Ele. Não é se você quiser, não é do jeito que você quiser, não é quando der. É assim. Não existe outra maneira. Ou você caminha comigo desta maneira, ou não caminha. Esse é o envio de Jesus. Seus discípulos devem caminhar assim. Se nós queremos ir após Jesus, nós devemos ir assim. E durante todo esse tempo nós somos confrontados por essa palavra. E glória a Deus por isso. É exatamente esse confronto que nos tira da zona de conforto, que nos leva a entender, a aceitar, a caminhar. Mas o outro lado da moeda é que antes de nós irmos após Jesus, nós devemos
do início do ministério, um dos discursos de Jesus é: vinde a mim. Ele veio. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, alívio. Portanto, saiba que existe um convite do Senhor para que você vá. Mas talvez você precisa vir primeiro. Talvez é o tempo de você vir a Jesus. Porque antes de você ir, é necessário você vir. Porque nesta vida, meus irmãos, nós só encontramos o descanso, o verdadeiro alívio em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Todo aquele que está cansado e sobrecarregado, tenha certeza, porque essa é uma promessa de Jesus e não minha para você, de que você vai encontrar descanso. O descanso que a droga não trouxe, que mulher nenhuma trouxe, que homem nenhum trouxe, que dinheiro nenhum trouxe, que nada desse mundo pode dar. Busque o quanto você quiser. Todos eles nos fazem falsas promessas. Dinheiro nos faz falsa promessa de que Ele vai nos trazer a segurança que só Jesus pode nos trazer, de que Ele vai realizar os sonhos que só em Jesus serão perfeitos. Você percebe? Um homem, uma mulher no casamento promete um futuro que é incerto. Somente o futuro em Jesus é o futuro certo. Portanto, nada nesse mundo, por mais bom que seja, pode te trazer descanso. Só Jesus dá um descanso para as nossas almas. O descanso não são mais 2 horas de sono, não são mais 5 horas de sono, ou um dia inteiro dormindo. O que eu queria mesmo era de férias. Quantas vezes descansamos, mas a nossa alma continua aflita. Porque, meu irmão, você não é feito só de carne e osso. Aí dentro de você habita um Espírito que é eterno, e Ele clama por Jesus. Ele clama por descanso. Para que você vá, é necessário que antes você... Amém. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Eu quero... Está voltando aqui. Eu quero orar com você por 2 motivos. O primeiro é que talvez você precise de descanso. Eu quero orar para que em Jesus você encontre descanso. Se de alguma maneira... Será que eu achei que eu sou baixinho e demora para chegar aqui? Se você... Vinde a mim. Se você precisa, meu irmão, de verdade, de descanso. Se você se encontra no momento da vida onde está completamente aflito, perdido, desamparado, sem sentido de viver, deixa eu dizer uma coisa. Antes de você ir até Jesus, eu acredito que você deseja isso. Saiba que o Senhor está indo ao teu encontro. Essa é a parada do filho pródigo. Quando o filho pródigo tem consciência de que deve voltar ao Pai, o Pai já o esperava. Deixa eu dizer isso para você: o Pai te espera, meu irmão. O Pai te espera, essa noite reservada para encontrar você, para que você encontre descanso em Jesus e o descanso verdadeiro. Amém? Posso orar com você? Por favor, um só de respeito. Abaixe sua cabeça e feche os seus olhos, por favor. Se você está cansado, meu irmão, se você se sente desamparado, sozinho, perdido, sem rumo, sem direção, sem perspectiva, sem sentido de vida, se você já tentou tantas outras coisas e ainda não encontrou, mas nessas noites você sabe que o Senhor te encontrou, você sabe que Ele está chamando você. Eu não te chamei pelo nome, eu nem conheço você, mas o Senhor te conhece. Vinde a mim. É isso que o Senhor diz para você hoje. Vinde a mim. Todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Se você deseja encontrar esse descanso, o Senhor quer orar por você. Coloque mais as suas mãos, se você é essa pessoa que está desamparada, cansada, coloque mais as suas mãos.
religiosa, mas porque creram de que o Senhor é suficiente, de que não existe nada maior, nada tão belo, ninguém tão poderoso quanto o Senhor. E nessa noite reconheceram que o seu coração clamava a vida inteira por ti. Derrama, Deus, sobre esses corações alívio, a paz que excede a todo entendimento, a verdadeira paz, não a paz deste mundo, não a paz do relacionamento, não a paz do dinheiro, não a paz do futuro melhor, não a paz de garantias, mas a paz do Senhor. Nós não sabemos como será o nosso futuro daqui para frente, Jesus. Não temos certeza do próximo ano, nem dos próximos 5 e 20. Mas a única certeza que temos é de que o Senhor estará conosco. E isso é o que nos basta. Porque somente em Ti nós encontramos alívio. É o Senhor que tira o fardo que esse mundo colocou. O fardo de quem nós temos que ser, o padrão que nós temos que seguir, aonde nós temos que chegar, e nunca alcançamos isso. Mas o Senhor nos alcançou mediante a Tua cruz. O Teu sangue derramado é que nos redime de todo o pecado. Portanto, ó Deus, que nessa noite eles se acheguem ao Senhor, que encontrem um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que entrega o Filho para morrer no nosso lugar, um Deus que nos ama com amor eterno, um Deus que não nos ama condicionado ao que nós fazemos, mas um Deus que nos ama porque tem uma aliança consigo mesmo, um Deus que não depende de nós para nos amar, um Deus que amou para aquilo que é. Que possamos crer, Deus, que somos aceitos pelo Senhor por causa do Teu Filho, não por aquilo que nós fazemos. Que o que fazemos seja fruto do entendimento que nós temos a Tua cruz. Que possamos, ó Deus, andar em santidade, em obediência, porque nós entendemos o quanto nós somos amados. Nós nunca merecemos. Nós não merecemos ter o Senhor conosco hoje aqui nessa noite. Mas o Senhor me doa mais uma vez a Tua graça. Senhor Jesus, enche cada uma dessas vidas, cada coração que está vazio, cada coração que está perdido, que o Senhor derrame um rumo, uma direção. Enche, ó Deus, com o Teu amor, com a Tua graça e misericórdia. Derrama o Teu Espírito Santo que nos enche de coragem e de ousadia. Oramos a Deus, crendo que cada uma desses homens e mulheres já encontraram descanso no Senhor. Que possam assim crer, Jesus. É o que nós pedimos, no Teu santo nome. Amém e amém. Fique de pé aí, meu irmão. Nós vamos louvar o Senhor mais um pouquinho. E eu gostaria que, nesse momento, você entregasse para o seu louvor. Não é um louvor perfeito, mas é um louvor sincero. O Senhor procura por verdadeiros adoradores, não por verdadeira adoração, mas por adoradores que adorem em espírito e em verdade. E espírito é aquilo que flui do coração, em verdade não há máscara. Deixa eu estar mascarando para ser aceito por Deus. A gente está louvando mesmo com as imperfeições, mesmo com os medos, mesmo com as dúvidas. Ofereça o seu louvor a Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Que tiremos, pois, essas coisas do que ouvimos. Tenho certeza que você foi alcançado. Que a sua semana seja cheia da graça de Deus. Que os seus dias sejam repletos da graça dele. Vamos louvar para encerrar este momento. Vem visitar-nos aqui. Quero conhecer mais de Ti. Declara. Espírito vem, Espírito Santo. E a sua voz declara. Espírito. Eu quero viver algo novo. Peça isso.
Sheila, né? Porque é a esposa do Thiago, vai estar conosco nas terças-feiras, trabalha aqui do lado, né? Tem enviado para ele. Grande amor de Deus, a forma que a gente já se conhece há bastante tempo. Bruno é o pastor da oradora. Vocês que estiveram aqui, que tiveram realmente consciência daquilo que vocês estavam fazendo, após serem tratados e realmente queriam levar uma vida diferente, quiserem ter uma comunhão, é necessário que vocês procurem uma igreja. Nós congregamos na oradora, é necessário que você encontre uma igreja bíblica, uma igreja onde você vai ser direcionado, onde você vai ter um acompanhamento. Você não é simplesmente uma vida. Você não é um CPF para a igreja onde você vai ficar ofertando seu dinheiro. Você é uma vida a ser cuidada. Isso é responsabilidade do pastor, isso é responsabilidade da igreja de cuidar, de abraçar. Olha, eu estou passando por dificuldades. Eu preciso de ajuda. Eu preciso ter uma assistência. Isso para cada igreja. Eu estive no Espírito Santo quando eu chorei. Eu vi o pastor arcar com 3 aluguéis de um dos membros da igreja, porque ele conhecia aquela pessoa ajudava muito a obra, aquela pessoa estava simplesmente passando por um momento ruim. Mas se não é a igreja para suportar, como seria? Ele orou a Deus, mas o suporte que é através da igreja, do corpo de Cristo. Se nós não realmente nos tornarmos um corpo, nós teremos algo do qual não vai gerar firmeza, não vai gerar estabilidade. Se você que hoje levantou sua mão quiser ter um acompanhamento, pode procurar um grupo, pode procurar a gente no grupo. É necessário que seja uma caminhada. Ah, cadê eu ainda não estou preparado? Você já nasceu pronto, porque antes de você aceitar aquilo, Deus já sabia que você ia estar nesse lugar. Não é uma surpresa para Deus que a sua vida não vai ser mais a mesma. Não é uma surpresa para Deus você ter vindo até aqui hoje. Tome consciência. A fé não é algo emocional, vocês não foram conduzidos através da emoção. Através da sua razão, Deus convenceu você de quem você é, que você não é nascido. Então, eu gostaria muito que vocês que estiverem aqui, que não fazem parte do grupo, entrem lá no Instagram, mandem mensagem para participar do grupo, do WhatsApp, que nós mandamos mensagens lá. Nós queremos fazer com que isso possa atingir outras vidas que estão perdidas. E somente através de vocês e do poder de Deus que isso será feito. Vocês serão usados como instrumento. Vou orar para finalizarmos. Teremos até terça-feira, então, mesmo horário. Convide seus amigos. Obrigado, Senhor, por mais uma noite. Eu te peço, Pai, que você guie cada uma dessas pessoas. Eu te peço que você nos dê entendimento acerca da sua palavra. Eu peço que você cicatrize essas feridas que hoje foram abertas. Eles tinham, Pai, feridas que estavam aparentemente cicatrizadas, mas através do seu Santo Espírito, isso removeu. Mostre para eles, Pai, que você os perdoou. Mostre para eles que agora você irá os santificar, que você irá os guiar. Eu te peço, Pai, que você, além de perdoar os nossos pecados, nos traga, Pai, a alegria genuína